no livro de João, capítulo 11, do versículo 17 até o 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu irei. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí Jesus vira para ela e fala assim: crê isto? Ela: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir no mundo. Então, uma palavra muito poderosa, mais uma vez aqui falando sobre o tema que é a ressurreição de Lázaro, né? No capítulo 10 do livro de João, nós vamos ver Jesus falando que ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é o caminho que conduz as ovelhas até Deus. E ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, eu que dou a vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus, ele falando aquilo e operando grandes milagres, maravilhas entre o povo, se levantaram alguns opositores, alguns judeus, a tal ponto de falar que Jesus, ele estava endemoniado. Falaram outros ainda que Jesus estava louco. Mas houve ali uma divisão entre os judeus, porque alguns falaram assim, defendendo Jesus: não tem como um homem estar endemoniado fazendo o que ele faz. Não tem como Jesus ser endemoniado dando vista aos cegos. E Jesus, ele, diante daquela oposição, ele teve que sair daquele local porque eles queriam apedrejar Jesus. E aí Jesus, então, ele vai ali para as bandas do Jordão, onde João Batista batizava, e ali vem aquela notícia que Lázaro estava doente. E quando Jesus, ele ouve essa notícia que Lázaro estava doente, é interessante que nesse momento todos tinham uma expectativa que Jesus fosse imediatamente até lá onde estava Lázaro, porque era conhecido que Lázaro era amigo de Jesus Cristo. Então, quando aquela notícia chegou até Jesus que Lázaro, ele estava doente, Jesus, ele não saiu de imediatamente para ir lá socorrer Lázaro, mas tudo tem um propósito. Então nós iremos aprender aqui nessas lições acerca da ressurreição de Lázaro, que a situação, por mais que ela seja contrária, por mais que ela seja adversa, por mais que ela seja ruim, ela não é de morte, mas ela é para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou repetir: a situação, por mais ruim que ela esteja na sua vida, ela não é para a sua morte, ela não é para a sua destruição, ela não é para a sua queda, mas ela é para a glória de Deus. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 aqui do livro de João, ele fala justamente assim, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus
seja glorificado. Então eu não sei qual a situação que você esteja passando, eu não sei qual a adversidade, eu não sei qual é o problema que você esteja passando, mas assim como Jesus, ao receber aquela notícia de enfermidade na vida do seu amigo chamado Lázaro, ele falou: olha, essa circunstância, essa situação, ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Então a situação que você está enfrentando, que você está passando hoje, ela não é para a sua morte, ela não é para a sua destruição, mas ela será para a honra e para a glória do Senhor Jesus de Nazaré. Então a segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa ressurreição de Lázaro é que tudo acontece no tempo de Deus. Diz ali o texto que, olha só o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, quando Jesus ele recebeu aquela notícia de que Lázaro ele estava doente, ele não foi imediatamente lá ressuscitar Lázaro, ele não foi lá imediatamente curar Lázaro, mas ele ainda demorou 2 dias ali onde ele estava. O que é que quer dizer isso? Que tudo acontece no tempo de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, se você abrir aí, você vai ver que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E esse tempo não é o tempo do homem, mas esse tempo é o tempo de Deus. Então muitas vezes nós clamamos por uma cura e já queremos ser curados imediatamente após a nossa oração. Mas nem sempre o tempo que a gente acha que é o tempo de a gente receber o nosso milagre será o tempo que Deus determinou para nos dar aquele milagre. Então, em segundo lugar, é interessante nós entendermos que existe um tempo e que esse tempo ele é determinado pelo Senhor. O tempo do teu milagre, ele é determinado pelo Senhor. É por isso que você não pode desistir do teu milagre. É por isso que você não pode desistir da tua bênção. Porque ainda que hoje a porta não se abriu para você, talvez daqui 10 dias, daqui 1 mês, daqui 1 ano, será a porta aberta, o tempo do Senhor para a sua vida. Então, quando Jesus recebeu aquela notícia que Lázaro estava enfermo, ele não saiu imediatamente para ir lá curar Lázaro. Ele ainda ficou 2 dias ali onde ele estava. Então, observe bem que existe um tempo determinado para todas as coisas. E Deus tem o controle, Ele tem o controle do tempo a respeito da sua vida, da sua situação. Olha só, a terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto acerca da ressurreição de Lázaro é que Jesus, ele enfrenta tudo por amor a você. Jesus, ele enfrenta as adversidades por amor a você. Olha o versículo 8, diz assim: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Ou seja, Jesus ele saiu daquele lugar porque alguns judeus que achavam que ele estava endemoniado, outros que achavam que ele estava louco, queriam apedrejar Jesus. Então Jesus saiu daquele local, foi ali para junto do Jordão, onde João Batista batizava. E quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, ele ainda demorou 2 dias naquele lugar, mas depois ele falou: agora é necessário nós irmos. Chegou o tempo de Deus para que Lázaro venha ser curado, venha ser ressuscitado, venha receber um milagre na vida dele. Então quando Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: olha, é necessário nós irmos para junto de Lázaro, os discípulos eles viram para Jesus e falam assim: mestre, agora há pouco, tem poucos dias que nós saímos de lá, os judeus que não creram no Senhor, que estão perseguindo o Senhor, eles queriam apedrejar o Senhor, matar o Senhor, prender o Senhor, e o Senhor agora quer voltar para lá, Senhor. Pensa bem, não é seguro o Senhor fazer isso. E aí, Jesus Cristo, em terceiro lugar, nós aprendemos nessa lição aqui, que ele enfrenta todas as adversidades para ir junto de você e liberar um milagre na sua vida. E Jesus falou assim: olha, eu vou lá,
eu enfrento as pedradas em teu favor. Jesus Cristo, ele enfrentou as prisões, as cadeias, as algemas, os espinhos. Ele enfrentou a cruz, ele enfrentou as tempestades, tudo para ajudar as pessoas. Olha só, se você for abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 8, no versículo 28, vai dizer que havia um endemoniado que morava entre os sepulcros, que ninguém passava por aquele caminho, era um caminho tenebroso. Mas diz esse texto, Mateus 8, versículo 28, você pode conferir aí na sua casa, na Bíblia, que Jesus, ele enfrentou passar por um caminho que ninguém tinha coragem de passar. Por quê? Porque Jesus viu que ali tinha um homem que precisava ser liberto, que precisava ser alcançado, que precisava de um milagre. E Jesus, então, ele enfrentou tudo para ir lá dar a liberdade para aquele homem endemoniado, libertar ele. Quando os discípulos estavam ali enfrentando uma tempestade, Jesus foi para o monte orar e passou para o outro lado do mar, os seus discípulos, e ali na madrugada os discípulos começaram a enfrentar uma tempestade terrível e começaram a ficar com medo que fossem morrer, naufragar. Sabe o que diz o texto? Que Jesus, vendo a dificuldade, está lá escrito no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 48, que Jesus, vendo a dificuldade que os discípulos estavam tendo em sobreviver naquele mar agitado, perante aquela tempestade, Jesus foi até eles enfrentar aquela tempestade andando por sobre as águas. Então, quando os discípulos viraram para Jesus ali e falou: Senhor, o Senhor acabou de sair de lá, de um lugar que queriam apedrejar o Senhor, e agora o Senhor está dizendo para nós que o Senhor vai voltar para lá para ressuscitar Lázaro, mas é perigoso, vão te apedrejar, vão te matar, Senhor Jesus. Mas Jesus falou assim: olha, não importa, porque eu enfrento tudo por amor àquela pessoa que está sedenta por mim, por amor àquela pessoa que clama a mim, por amor àquela pessoa que precisa de mim. Porque Jesus, ele não desiste de você. Tem um hino que fala assim: ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca houve amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Então Jesus, ele não desiste de você, e ele vai além, ele enfrenta pedradas, cadeias, espinhos, cruz, morte, prisões, pedradas, seja lá o que for, por amor a você, porque você vale muito para o Senhor Jesus. Então Jesus, ele decide voltar para encontrar Lázaro, que já estava sepultado, e nós vamos ver. Então olha só que coisa interessante. Quando Jesus chega lá, Lázaro já estava sepultado, como nós lemos aqui no versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quarta lição que nós aprendemos com essa mensagem aqui, acerca da ressurreição de Lázaro, é que não existe impossível para o seu Deus. Então nessa tarde talvez você está acompanhando, tem uma causa impossível que você está colocando diante de Deus. Você está colocando no local certo, na pessoa certa, que é o Deus dos impossíveis. Esse moço, ele já estava sepultado há 4 dias. Isso aqui era impossível para a medicina trazer a vida de volta daquele homem. Era uma situação impossível. E talvez você nessa tarde você esteja passando por uma situação impossível. E eu vou te falar, coloque essa situação diante daquele que é o Deus dos impossíveis, e ele vai operar milagre na sua vida. Porque a palavra do Senhor fala assim, que em Mateus capítulo 19, versículo 26, os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, quem poderá salvar então esse jovem? Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, para os homens é impossível, mas não há impossíveis para o vosso Deus. Então nessa tarde, eu não sei qual é a situação, talvez você esteja passando por uma situação que precisa de um milagre na vida financeira, talvez você precisa de um milagre com a causa na justiça, talvez você precisa de um milagre no seu casamento, talvez no seu emprego, nas suas finanças, talvez na sua vida emocional, talvez na sua vida mental, talvez ali seja algum vício que você fala: é impossível, eu já me entreguei, eu não consigo mais.
Você serve a um Deus dos impossíveis, um Deus que tudo pode. Olha, eu conheci uma mulher que Deus foi lá no hospício, no hospital para loucos, para libertar aquela mulher. Aquela mulher, para a medicina, para a sua família, para a sociedade, era impossível ela sair de lá. Mas Jesus foi até lá, tocou na mente dela, ela foi liberta e ela se tornou uma grande pregadora para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui na nossa igreja nós temos a diaconisa Célia também, que ela tem um testemunho tremendo, que ela estava com um espírito de loucura, ela já ia ser encaminhada para um hospital com pessoas que tinham ali problemas mentais, para ser internada, para habitar, morar e residir naquele lugar. Mas Jesus tomou ela lá na maca, usou uma pessoa para falar de Jesus para ela, e ela ali naquele momento recebeu o impossível na vida dela. Dali ela saiu, foi para receber alta para sua casa, para o seu lar, e hoje ela é uma das nossas irmãs aqui que trabalham na igreja, que serve ao Senhor, é psicóloga, se formou. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que opera impossíveis. Então não importa qual é a área que talvez você esteja precisando de um milagre nessa tarde, o importante é você ter consciência que você serve a um Deus que para ele não existe impossíveis. Em quinto lugar, nós aqui aprendemos também que é necessário nós termos um posicionamento que vai gerar o milagre para as nossas vidas. No versículo 29, olha só o que nós lemos aqui. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Porque quando Jesus ele chegou ali naquele local onde muitos estavam pranteando, onde muitos estavam de luto, chorando, Marta foi até Jesus e falou: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala assim: Marta, eu te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. E ela disse: eu creio, Senhor Jesus. Eu creio que meu irmão ele vai ressuscitar no dia do juízo. Jesus ele vira para ela e fala assim: Marta, olha para mim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ainda que alguém tenha morrido diante de mim, essa pessoa vai ressuscitar. Eu quero apenas que você creia que é possível de eu operar um milagre na sua vida. E aí Marta vai avisar para sua irmã Maria, fala: Maria, o mestre está te chamando. E Maria imediatamente se levanta, porque ela estava sentada na sua casa. Imediatamente quando ela ouve a palavra assim: o mestre te chama, Maria, ela se levanta depressa para seguir o Senhor Jesus e se prostrar ali aos pés do Senhor Jesus. Então, em quinto lugar, quando nós temos um posicionamento diante de Deus, nós dobramos os nossos joelhos ali diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele é poderoso para salvar nossa vida, para curar, para libertar, para ressuscitar, para fazer um milagre que nós precisamos. Nós estamos tendo um posicionamento que vai gerar um milagre na nossa vida. Marta, ela teve que crer no Senhor Jesus. Maria, ela teve que se levantar. E eu quero dizer para você, quando você tem um posicionamento que agrada ao Senhor, quando você tem um posicionamento que vai gerar um milagre, você vai se tornar uma referência para outras pessoas que estavam caídas também se levantar. Diz o texto que quando Maria se levantou, no versículo 31, diz assim, quando Maria se levantou, os judeus que estavam com ela, com Maria em casa, e a consolavam, vendo que ela se levantou depressa, ao sair, seguiram ela também. Porque muitas pessoas, quando você está de pé, mesmo diante de uma situação difícil, onde muitos falavam assim: olha, não tem mais jeito, e aí você se levanta com a força do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas se espelham em você e vão falar assim: olha, como é que pode, diante de uma situação dessa? Todo mundo fala que essa pessoa aqui já era para estar destruída, mas ela está conseguindo se levantar, continuar, caminhada. Essa pessoa está nos motivando a nós a continuarmos também. Porque esses judeus que estavam ali consolando aquelas mulheres, ao ver Maria se levantando, eles se levantaram também depressa para seguir Maria. Falaram: nossa, nós queremos ver para onde é que ela vai. E ela estava indo para junto do milagre, para os pés do Senhor Jesus. E é isso que nós devemos
devemos fazer quando nós nos levantamos para nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas que estavam também sem força para se levantar, vão se levantar e nos seguir juntamente, porque nós estamos seguindo aquele que é o nosso guia, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a luz, que é o nosso guia, como foi o guia para os magos. Então, muitas pessoas, às vezes seus vizinhos, serão alcançados através da sua vida, pela misericórdia de Deus, que está brilhando na sua família, na sua casa, no seu lar. Então se levante nessa tarde, por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação seja adversa, contrária, desfavorável, por mais que muitos falem assim, olha, é impossível, não tem mais jeito, mas tome um posicionamento diante de Deus, vai para os pés do Senhor Jesus, coloque a sua causa ali diante dele e fala, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu estou diante daquele que pode e daquele que consegue e que é o Deus dos impossíveis. E Ele pode fazer todas as coisas em teu favor. O Senhor pode. Então, em sexto lugar, nós aprendemos aqui com essa história acerca da ressurreição de Lázaro. Em sexto lugar, Jesus ele vai dar ordens a teu respeito. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus nessa tarde. Jesus ele está dando ordens em teu respeito, em teu favor. Está dando ordens no seu local de trabalho, está dando ordem nas suas finanças, está dando ordem no seu ministério, está dando ordens na sua parentela, entre a vizinhança, na sociedade, entre os relacionamentos, está dando ordem de vitória. Receba essa palavra. Porque nós vemos aqui no versículo 39, Jesus falando assim, então ordenou Jesus ele ordenou. O Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, estava ordenando, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã ali de Lázaro, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já são 4 dias que ele está sepultado. Mas Jesus, ele não está vendo para o problema, ele não está vendo agora a impossibilidade. Ele não está vendo agora a situação adversa, desfavorável, não. Ele está dando uma ordem nessa tarde em teu favor, a teu respeito, que é uma ordem de milagre, é uma ordem de vitória, de bênção na sua vida. E quando Jesus ordenou, cabe a nós obedecermos. Então, Jesus ele fala assim, olha, eu ordeno, tire essa pedra. Sabe o que Jesus está dizendo nessa tarde aqui para a sua vida? Que tudo aquilo que está sendo um impedimento, que está atrapalhando, que está sendo um empecilho para impedir o seu milagre, Jesus ele está dando uma ordem nessa tarde para que isso seja removido da sua vida no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Jesus ele está ordenando, olha, que toda traição, a pedra da traição, eu ordeno nessa tarde, vai sair da sua vida. A pedra da depressão vai sair da sua vida. Eu dou ordem que os anjos retirem essa pedra da depressão. Pedra da insônia vai sair da sua vida. Pedra da escassez, da fome, da nudez, da sede, pedras malignas sairão da sua vida nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele chegou ali, Ele não estava preocupado se iriam apedrejar, não. Se você for ler o texto, Jesus ele se alegrou em Ele demorar em vir. Porque enquanto as pessoas estavam chorando, Jesus ele estava lá do outro lado rindo, porque Ele sabia que tudo aquilo dali seria para a honra e glória do Senhor. Porque se Jesus chegasse ali naquele momento que ele estivesse enfermo, muitos iriam ali falar, isso não foi nada, isso não foi um milagre. Mas Jesus ele fez questão de ficar mais 2 dias onde ele estava, depois ainda viajou. Quando ele chegou já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado, já cheirava mal. Por isso que Marta falou, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias sepultado. E talvez a sua causa, a sua situação já seja tão complicada, tão difícil para você, para o homem, que já é impossível de acontecer, já cheira mal, já não tem mais solução nem esperança. Mas Jesus falou, olha, eu estou dando ordem para que essa pedra seja removida
e o milagre aconteça na sua vida. Então, em sexto lugar aqui, Jesus ele está dando ordens em teu favor, em teu respeito, para te dar a vitória e o milagre que você precisa no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em sétimo lugar aqui, Jesus ele está chamando o seu milagre. Ele fala assim, olha no versículo aqui, depois que nós lemos o 39, 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá ali a glória do Senhor? Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças eu te dou. Ali no versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Jesus ele estava chamando o milagre. Nessa tarde o Senhor Jesus ele está falando com você, chame o seu milagre. Nós muitas vezes ficamos focando no problema, focando ali na dificuldade, focando no impedimento, na adversidade, na impossibilidade. E aí a nossa mente fica bloqueada. Como Maria ela estava sentada na sua casa, mas quando Jesus chegou e a sua irmã falou, olha, o mestre te chama, ela se levantou e foi depressa até Jesus. Nessa tarde se levante e comece agora a profetizar o teu milagre, chame o teu milagre. O milagre ali que todos queriam, que todos clamavam, se chamava Lázaro. Lázaro não morto, Lázaro não sepultado, mas Lázaro vivo, vem para fora, anda, ainda tem história para a sua vida. Então nessa tarde é essa proposta do Senhor para a sua vida, que você comece agora a chamar o seu milagre. Talvez o seu milagre é o emprego que você quer. Comece a falar, Senhor, eu quero esse emprego, determina, Senhor, eu quero trabalhar lá no Ministério Público, Senhor, eu quero ser um médico, chama o seu milagre, Senhor, eu quero o meu casamento, Senhor, restaurado, Senhor, eu quero a minha vida financeira abundante, Senhor, eu quero ser usado na tua obra, meu Pai, no louvor, chama o milagre para a sua vida. Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Nessa tarde, chama o teu milagre no nome do Senhor Jesus. O teu milagre o que é? É a libertação do teu filho, do teu irmão. Comece a clamar, eu chamo o meu milagre nessa tarde. Eu profetizo, Senhor, que o meu irmão será liberto das drogas, que meu irmão já está liberto. Comece a chamar, a clamar pelo teu milagre nessa tarde. E aqui em oitavo lugar, para nós já concluirmos essa mensagem, toda amarração que está impedindo de o teu milagre acontecer vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Porque aqui nós vemos que quando Jesus ele chamou, Lázaro vem para fora, Jesus falou assim, ó, saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e as suas mãos ligadas em atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo está ordenando em teu favor que todas as amarras vão sair da sua vida, que todos os impedimentos, as correntes vão ser quebradas. Deus ele está dando ordem nessa tarde em teu favor, que toda amarração que estava na sua vida está caindo por terra no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tudo aquilo que queria impedir, que queria bloquear o teu milagre de acontecer, está caindo por terra nessa tarde no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você se via aqui como esse homem, sem expectativa nenhuma, já sepultado, já seus sonhos ali enterrados, já dias, anos, meses, eu não sei. Talvez você havia ali sem força, já nos braços, sem força nas pernas, com amarras, mas o Senhor Jesus Cristo nessa tarde está ordenando que os anjos dele desatem toda a amarradura que estava na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, aí na sua casa, no seu lar, no seu ministério, na sua mente. Toda amarração do inimigo vai cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ali, aquelas pessoas quando desataram Lázaro saiu para a sua família, abraçou, e todos puderam abraçar o seu milagre, receber o seu milagre, as suas irmãs, a sua família, e ali foi grande a honra e a glória que o Senhor recebeu através daquela ressurreição na vida de Lázaro. E esse é o propósito. 3 coisas aqui que nós aprendemos aqui depois dessas 8, né? Que, primeiro,
o teu milagre será para a honra e para a glória de Deus. Segundo, o teu milagre será para o reconhecimento de Cristo na sua vida. E o teu milagre será para o crescimento da obra do Senhor nessa terra. Vou repetir, o teu milagre é para a honra e glória do Senhor, o teu milagre é para a glorificação e reconhecimento do Senhor Jesus, e o teu milagre será para o crescimento do reino de Deus nessa terra. Porque depois que Lázaro ressuscitou, aqueles judeus que estavam ali, que muitos estavam querendo apedrejar Jesus, depois muitos deles creram no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eita, eu já estou vendo grandes pessoas crendo no Deus que você serve. Porque grande é o milagre que o Senhor está fazendo na sua vida. Talvez muitos duvidem, talvez muitos estejam querendo apedrejar, mas grande será a conversão que será realizada. Porque ali muitos daqueles judeus que alguns dias atrás estavam carregando pedras para atacar em Jesus, para matar Jesus, ali saíram crendo em Jesus e evangelizando outros judeus. A tal ponto de quando eles se reuniram, eles ficaram tão apavorados que falaram assim: olha, nós temos que dar um jeito nesse homem, porque senão todo mundo vai se converter. Quando você começa a ler aí do versículo 47 até o versículo 57. Então assim, vale a pena a gente servir o Senhor.